dia, gente, tudo bem? Continuando, então, as resoluções de exercícios, né? A gente está lá na terceira parte do capítulo 3, que é resoluções de situações-problema. E nas resoluções de situações-problema é a teoria de bagagem que a gente tem, tá? Não tem nada específico aí para os problemas. Lógico que a gente vai usar Pitágoras, que é a matéria que a gente está vendo agora. Então, eu preparei aqui para a gente fazer juntos o 5, o 6, o 7, o 8, eu deixei para vocês fazerem, para eu não fazer tudo. Vamos começar pelo 5, ó. Observe o esquema a seguir, que representa certo trecho do Oceano Atlântico na costa brasileira. Um navio de pesquisa situado inicialmente em B, ó, o navio está aqui. Aqui está o navio. Deve seguir rumo ao ponto C em linha reta. Ele vai seguir rumo ao ponto C, ó. Tá indo, tá? Em linha reta. E sabe-se que a distância BC é igual a 10 km. Gente, vai lendo e já vai marcando, tá? Não espera ler tudo, não. Ó, a distância de C até B é 10 km. No ponto A, encontra-se uma ilha. No ponto A, tem uma ilha. E o navio deve parar na sua trajetória em um ponto mais próximo possível dessa ilha, para que a equipe de biólogos siga em um barco auxiliar a fim de coletar algumas espécies de plantas nativas para análise. Considere que a região limitada por AB, AC e BC seja plana e o ângulo BAC meça 90 graus. Qual que é o ângulo BAC? BAC, tá? É esse ângulo aqui, ó. Mede 90 graus, é um triângulo retângulo. Então, vamos entender o que está acontecendo. O navio saiu aqui de B e começou a andar lá, rumo até C, ele iria. Chegou na metade do caminho, não metade, tá, gente? Mas chegou num ponto aqui do caminho, ele ia ter que parar o mais próximo da ilha possível para poder ser resgatado lá, né? Levar os mantimentos lá para a ilha, enfim. Ele ia ter que parar no ponto entre B e C, que fosse mais perto possível da ilha. Qual é o menor ponto que eu já falei para vocês? A menor distância entre um ponto e outro é o quê? É a linha reta. Qual é a linha reta para quem está vindo aqui, ó? Quem está navegando aqui? Linha reta é eu conseguir traçar um ponto de onde ele estivesse, aqui um ponto H, vamos dizer assim, tá? Um ponto qualquer, até o meu ponto A. E o que isso aqui está parecendo, gente? Olhando agora. Não está parecendo uma altura? Quando a gente tinha lá B, C, Azinho e a altura? Falei, gente, vocês vão usar sempre Pitágoras, mas de vez em quando usar aquelas outras formulinhas maiorzinhas que foi que a gente aprendeu antes de Pitágoras, dá certo também e facilita também os nossos cálculos, tá bom? Então, o que ele quer saber na real? Ele quer saber essa distância aqui, ó, de H até A. De H até A, tá? Ele quer saber, vamos ver aqui, ó. Nem acabamos de ler, né, o exercício. Se a distância do navio à ilha ao iniciar a sua trajetória em B era 8 km, do navio até a ilha, 8 km, podemos afirmar que nesse percurso a menor distância do navio até a ilha será igual a... Bom, enfim, era isso aí que a gente estava fazendo já, né, gente? Então, o navio saiu daqui e começou a caminhar até B. Chegou aqui em algum ponto dessa trajetória, ele tem que ficar a menor distância possível lá da ilha para levar lá os mantimentos, não sei o que era. E aí, quer saber a menor distância desse navio. Quer saber esse Hzinho aqui, quanto que vale. Tudo bem? Então, beleza. Qual que é a formulinha para a gente achar a altura? Vocês lembram disso? A formulinha é H vezes A igual a B vezes C. A altura vezes hipotenusa igual aos dois catetos multiplicando. Beleza. Eu tenho quanto vale A? Quanto vale A eu tenho. O A vale 10. Eu tenho quanto vale B? Não tenho. Eu tenho quanto vale C? Tenho 8. Tá me faltando, então, só esse B. Tem alguma maneira de eu encontrar esse B? Tem. Pitágoras. Eu tenho um cateto e tenho hipotenusa. Eu só preciso achar o outro cateto.
Gente, é uma matéria tão gostosa, Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 100 é igual a 64 mais b quadrado. B quadrado mais 64 igual a 100. Pode fazer da maneira que vocês quiserem, tá, gente? Quiser passar para lá menos, depois multiplica por menos 1, vocês fazem como vocês acharem melhor. B ao quadrado igual a 100 menos 64. B é igual a raiz de 36. B é igual a 6 quilômetros. Então, aqui vale 6. H é igual a 6 vezes 8, 48. Dividido por 10, né? Tá multiplicando, passa dividindo. 4,8 quilômetros é o valor de H. É isso que ele perguntou? Sim, a distância do navio, que tá aqui, até a ilha é de 4,8 quilômetros. A menor distância será de 4,8 quilômetros. Legal, né, gente? Vocês devem estar achando super legal. Vamos agora ver esse número 6. Eu vou precisar desenhar, gente. Espera um pouquinho aqui que eu demoro para desenhar. Voltei, gente, ó. Então, número 6. Os lados AB, BC, CD e DA de um quadrado foram divididos em 3 partes iguais, respectivamente, pelos pontos P, Q, R, T, U, V e W, conforme a figura abaixo. Então, gente, era um quadradão, A, B, C, D, um quadradão, que foi dividido em vários quadradinhos, tá bom? Então, da mesma maneira que esse é um quadrado, que aqui no cantinho eu tenho ângulos de 90 graus, que eu tenho esse lado igual a esse lado, igual embaixo, igual em cima, todos esses quadradinhos, mesmo que eles estejam deitados, eles também têm ângulos aqui de 45 graus, de 90 graus, ó. Todos os ângulos do quadrado, né? São 90 graus. E eles também têm proporcionalidade dos lados. Beleza. As intersecções AR e DP, AR e UQ, WS e DP e WS e UQ são vértices de um quadrado de área real 1, ressaltado na figura. O que ele acabou de falar? Que cada um desses ladinhos vale 1, porque todos os quadradinhos têm área de 1 metro. O que é? Tem área igual a 1, tá? Ou seja, a área, colocar um Qzinho, a área do quadradinho é igual a 1. A 1 o quê? Sei lá, pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado, quilômetro quadrado, uma área igual a 1. E qual que é a área do quadrado? Vamos desprezar aqui a unidade de medida, que ele não está falando nada. A área de qualquer quadrado, seja ele grande ou pequeno, é lado vezes lado. Ou seja, a área do quadrado é L ao quadrado, tá bom? Se eu sei que a área do quadrado é igual a 1 e que a área do quadrado é L ao quadrado, então L ao quadrado é igual a 1. Então L é igual a raiz de 1, então L é igual a 1. O que isso quer dizer? Cada lado desses quadradinhos vale 1. É isso que está falando. Vamos continuar lendo. Qual a área do quadrado ABCD? Sabendo que cada lado desse quadradinho vale 1, qual é a área do quadradão? Gente, se tivesse todo mundo reto, era muito mais fácil, não é verdade? Se aqui tivesse 1, e aqui tivesse 1, e aqui tivesse 1, a gente só somava, depois a gente multiplicava a base pela altura, né, que é o lado vezes lado, e estava tranquilo, mas ele está deitado. Então, mesmo eu sabendo que daqui a aqui tem 1 realmente, daqui a aqui não tem 1, porque aqui já está cortando torto, ó. Como que eu vou fazer para descobrir? Gente, aqui eu vou precisar que vocês olhem de longe esse quadrado. Vou precisar que vocês olhem ele como um todo. Não vou querer que vocês olhem só o quadradinho aqui. Vocês vão ter que ter uma visão geral para ver o que vocês podem fazer com essa informação que eu acabei de dar. Como assim? Eu sei que daqui a aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Se eu tivesse um jeito, prestem atenção, tá? Se eu tivesse um jeito de descobrir um dos lados, eu só faria lado vezes lado e encontraria a minha área.
que eu vou fazer isso, gente? Sabendo então que todos esses ladinhos aqui valem 1, o que eu posso fazer com essa informação? Deixa eu pegar um giz pequenininho aqui para eu poder sombrear uma parte para vocês. Olhem só essa parte aqui, ó. Aqui, esse e mais esse restinho. O que acabou de formar? Eu não falei que cada lado aqui do quadrado é um ângulo reto? Aqui, por acaso, eu também tenho um ângulo reto, então. Certo? Eu tenho quanto é um dos catetos? Tenho. Olha todo o meu lado aqui. Eu tenho quanto é um outro cateto? Tenho. Olha ele aqui. Prestem atenção, gente, que lá aqui, ó, nessa partezinha, pegou a base inteira do quadrado. Eu vou tirar ele daqui para ficar mais visual para vocês, tá? Aqui, aí ele tá descendo aqui e reto aqui. Nossa, péssimo, né, gente? Aqui tem um risquinho, aqui tem outro risquinho e o ângulo de 90 graus, tá? Esse daqui é esse daqui. Pensem assim. Eu sei que aqui eu tenho 1 e 1. E eu sei que aqui embaixo eu também tenho 1. Pronto. Já não dá para eu resolver por Pitágoras e encontrar esse lado aqui e depois fazer lado vezes lado? Dá. Então, vamos usar Pitágoras primeiramente, ó. Pitágoras. Pronto. Hipotenusa quem é? Quem está de frente para o ângulo de 90 graus. E os outros catetos? 1 ao quadrado mais 1, 2, 3. 3 ao quadrado. L ao quadrado é igual a 1 mais 9. L igual raiz de 10. L igual raiz de 10. É legal usar raiz? Não é sempre legal, gente, mas a gente tem que usar, não tem jeito, né? A área do quadradão, então, já que o lado vale raiz de 10 vezes raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10, raiz de 100. E raiz de 100 é 10. Então, o nosso quadrado tem 10, quadradão tem 10 de área. Gente, não é difícil. E, inclusive, o desenho de vocês tá bem melhor do que esse da lousa, tá? Dá pra ver bem melhor aí que vocês têm realmente uma basezinha aqui inteira, que vale a 1, tá bom? E aí, sabendo disso, vocês conseguem definir aí o restante dos valores. Eu vou apagar isso aqui para fazer o 7 com vocês, gente, já volto. Pessoal, número 7 agora. Pedrinho está brincando com 2 moedas circulares com tamanhos diferentes e uma régua não graduada. Sabe-se que as moedas possuem raios iguais a 8 e 18 milímetros. Então, pela lógica, né, ó, aqui está o meinho de uma das moedas, aqui o meinho da outra moeda. Pronto. Gente, sempre que eu tiver duas figuras sendo ligadas, sendo tangenciadas, né, quando uma está encostando aqui na outra, é interessante que qualquer reta que eu precise passar, seja ela um raio, seja ela uma base, uma altura, qualquer coisa, é interessante que ela cruze também no mesmo sentido as duas figuras, tá? Como assim? Eu já tenho quanto é o raio dessa figura, tá bom? Eu já tenho quanto é o raio da moeda pequena, é um raio de 8 milímetros, e eu já tenho quanto é o raio do círculo grande, que é 18 milímetros, tá? Já vou ligar um com o outro para caso eu precise fazer algum cálculo depois, tá bom? É sempre interessante que eu ligue aí, se eu puder, raio com raio. Vamos continuar lendo. Em certo momento, ele posicionou as 2 moedas tangentes à régua em 2 pontos, A e B. O que é tangentes à régua? Tocando a régua, né? Essa aqui é a régua e os círculos aí estão tocando. Nessas condições, o comprimento de A e B seria igual a... Gente, eu quero saber de A até B. Aqui eu tenho um valor delas subindo, né? Esse aqui é o centro da moeda menor, esse é o centro da moeda maior. Ele está mais alto, tá? E eu tenho esse valor aqui na diagonal. Eu quero saber quanto é esse valor na vertical. Ó, que é o meu x, tá? De A até B, ó, é daqui até aqui, reto. Aqui, se vocês observarem, formou um triângulo retângulo. Já tenho minha hipotenusa, preciso saber um dos catetos, esse no caso, porque no final é esse x aqui que eu quero saber a resposta, é o valor de A até B.
Só que eu tenho quanto é essa altura, gente. Ele não estava em 8 e não foi lá para 18? Ele estava em 8 e foi lá para 18. Quanto que ele andou aqui, ó? Quanto que ele subiu? Ele estava aqui pequenininho, teve que subir um pouquinho para chegar lá e acompanhar o outro. Qual que é a diferença entre um círculo e outro? 10 milímetros, né? A gente está trabalhando com milímetros. 10 milímetros. Do 8 para o 18, 10 milímetros. Foi o tanto que ele subiu. Tudo bem? Então tá bom. E agora só me sobrou x. Então, hipotenusa ao quadrado. Quanto vale a hipotenusa? É tudo isso daqui. 8 mais 18. 36, 26, né, gente? 36. 26. Hipotenusa ao quadrado é igual soma do quadrado dos catetos. 26 ao quadrado, deixa eu ver aqui que eu não sei. É 676. Igual a 100 mais x quadrado. X quadrado mais 100 igual a 676. 676. X quadrado igual 576, né? Que é 676 menos 100. X igual raiz de 576. X é igual, façam a fatoração, tá, gente? Então, dá 24 milímetros, tá? Esse exercício, gente, ele é bem típico de vestibular, ele é bem típico de Enem. E são todos da mesma maneira que resolve, tá bom? Então, aqui eu tinha 8 milímetros, 18, a diferença entre um e o outro é a altura, que é 10. Eu quero achar que é a minha base, bem tranquilo de fazer. No 8, vocês têm aí a figura do instrumento de corda e tal. Ao invés de ficar desenhando ele todo cheio de coisinha, vocês percebam que no fim das contas, ele é essa figura aqui. É um trapézio retângulo, né, na verdade. Sabendo disso, gente, a maneira como vocês vão calcular o que está pedindo no exercício é bem parecido com o que a gente fez. Quer ver onde? Espera um pouquinho, que a gente já fez um bem parecidinho. Ah, aqui, ó. Página 91, exercício 2. Bem parecido com o que a gente fez aqui, tá bom? A figura é a mesma, só vão ajustando aí os valores, tá bom? Gente, a aula de hoje é só, tá? Tendo dúvidas, vocês vêm falar comigo. Bons estudos e até a próxima aula.